Deus é bom. Gente, estava meditando sobre o que eu ia falar hoje, e palavra muito simples, mas algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar sobre redenção e serviço. Amém? Eu queria trazer aqui algumas definições, algumas diferenças e algumas explicações, porque muitas vezes nós não compreendemos o que significa salvação. Muitas vezes nós confundimos a razão das coisas. Às vezes nós pensamos que a salvação é o motivo pelo qual nós somos salvos. Mas não é assim. Amém? Então, antes de mais nada, eu queria dizer que tanto no hebraico quanto no grego, que foram as línguas que o Antigo e o Novo Testamento foram escritas, a palavra salvação, tem duas palavras raízes, tanto no hebraico quanto no grego. Será que a gente pode descer esse negócio aqui? Eu estou longe de vocês. Traduzidas para nós como essas palavras. No grego, que é a língua do Novo Testamento. No grego nós temos a palavra sozo e a palavra soteria. São duas palavras que significam salvação. E muitas vezes nós, por não entendermos o que significa a salvação, nós pensamos que coisas que são a salvação são o motivo da salvação. Deixa eu te explicar. Quem é que acha, eu gostaria que você participasse, que você foi salvo para ser curado? Levanta a mão. Glória a Deus. Quem é que acha que você foi salvo para prosperar? Levanta a mão. Quem é que acha, por exemplo, que você foi salvo para ser abençoado? Levanta a mão. Vocês não estão achando nada, né? Quem é que acha que hambúrguer é gostoso? Levanta a mão. Vocês estão ouvindo, graças a Deus. Mas veja, vocês não levantaram as mãos, eu não sei se ficaram com medo de mim, mas de fato, esses não foram os motivos da salvação. Então, gente, veja, salvação engloba essas coisas. A palavra sozo, que é uma das palavras que eu disse que foi traduzida para nós como salvação, significa cura, preservação, livramento. Dentro da salvação está o relacionamento com Deus. Então eu me relaciono com Deus porque eu fui salvo. A salvação é a razão pela qual eu posso me relacionar com Deus. Por eu me relacionar com Deus, por eu estar em paz com Deus, porque o apóstolo Paulo diz que justificados, pois mediante a fé, nós temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então agora eu sou abençoado. Mas essas coisas não são o motivo da salvação. Essas coisas são a salvação. Salvação é cura, salvação é livramento, salvação é bênção, salvação é prosperidade, salvação é relacionamento. Amém? Agora a pergunta é, se eu não fui salvo para isso, se isso é a salvação, então por que eu fui salvo? E é sobre isso que a gente vai falar. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas menções a essas palavras, sozo e soteria no Novo Testamento. Por exemplo, lá em João, no capítulo 3, a partir do versículo 16, é um texto que você certamente conhece. Como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, foi para isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que por intermédio dele, todo o mundo fosse sozo, fosse salvo. Amém? Para isso, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que por intermédio dele, todo mundo fosse salvo, salvação. Então Jesus veio trazer salvação, livramento, cura. Amém? Agora eu quero te mostrar outras aplicações para essa palavra. Em Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 20, olha que interessante. Essa passagem aqui mostra aquela mulher curada do fluxo de sangue, da hemorragia, que ela sofria por 12 anos. Mateus 9, a partir do 20, diz assim: eis que uma mulher que 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Amém? E desde aquele instante a mulher ficou sã, ou a mulher ficou curada. Então veja, quando essa mulher toca em Jesus e prova de salvação, ela é curada instantaneamente. Jesus não disse a sua fé te curou, Jesus disse a sua fé te salvou, mas a cura estava embutida na salvação. Amém? Outro texto semelhante, lá em Lucas, no capítulo 18,
Jesus está descendo de Jericó, rumando para Jerusalém. Saindo de Jericó, ele encontra um cego sem nome, um cego filho de Timeu, chamado de Bartimeu. E esse rapaz pergunta o que está acontecendo ali. Ele ouve uma multidão, e eles dizem para ele: é Jesus que está passando por aqui. E ele começa a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se apresenta diante dele e diz: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Jesus diz assim para ele: faça-se conforme a sua fé. Ele é instantaneamente curado. Jesus diz assim: a tua fé te salvou. De novo, a tua fé não te curou, a tua fé te salvou. Mas por que ele prova então de manifestações de cura? Porque ele foi salvo, está dentro do pacote. Então, cura é salvação. Cura é livramento, livramento é salvação. Salvação engloba tudo isso, mas isso não é o motivo para ser salvo. Amém? Mas Pedro, eu sou salvo e não estou provando dessas coisas. É porque você possivelmente não tem a plena convicção de que essas coisas estão embutidas no pacote da salvação. Já é seu, meu irmão. O mesmo sacrifício que te salvou é o sacrifício que te curou, porque afinal de contas está lá dentro. Salvação é um pacote. Salvação é uma grande casa, cheia de compartimentos, cheia de cômodos, e nesses cômodos há tudo aquilo que precisamos. Salvação é tudo isso, meu irmão. Sabe, quando nós cremos em Jesus, o apóstolo Paulo diz que a bênção de Abraão chegou até nós. Somos abençoados, somos benditos ao entrar e benditos ao sair. Bendito no campo, bendito na cidade. Aqueles que nos abençoam são abençoados porque nós carregamos a própria bênção. Isso é a salvação. Mas olha que interessante, ainda em João no capítulo 18, Lucas no capítulo 18, gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas 18, 41 a 43. Eu quero ler com você esse texto para te mostrar uma coisa. Lucas 18, 41. Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aqui nós começamos a enxergar o motivo da salvação. Depois que ele é curado, que ele é salvo, ele passa a seguir a Jesus e glorificar a Deus. Então, para que eu fui salvo, pelo amor de Deus? Eu fui salvo para seguir o Cordeiro, meu irmão. Eu fui salvo para devotar todas as minhas afeições a Cristo. Eu fui salvo para entregar toda a minha vida para segui-lo e para fazer a sua vontade. Essa é a razão pela qual eu fui salvo. É por isso que eu provo de cura. É por isso que eu provo de livramento. É por isso que eu provo da bênção. É por isso que eu provo de prosperidade. Para seguir a Jesus e gastar a minha vida em prol da sua obra. Amém? Olha que interessante, abre comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 68. Isso aqui é o cântico de Zacarias. Zacarias, para quem não sabe, é o pai de João Batista. Isabel, prima de Maria, esposa de João Batista, já idosa, depois de estéril, fica grávida. Zacarias ri dessa questão, ele não crê. Como pode uma estéril velha ficar... Opa! Por isso ele fica mudo por um tempo, até que o menino nasça. Quando o menino nasce, ele começa a louvar a Deus. E olha que interessante, Lucas 1, 68. Nós vamos ler até o 75. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele está falando de salvação. Suscitou-nos plena e poderosa soteria, salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Olha para mim um pouquinho. O que o Zacarias está dizendo aqui? Ele está falando o seguinte, Deus nos visitou. Amém? Como assim Deus nos visitou?
Quando Jesus vem, na sua primeira vinda, ele é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O seu nome, Jesus, significa Jeová é salvação. E para quem não sabe, Jeová é o nome de Deus. Então, quando o menino nasce, é a prova definitiva. Deus está no nosso meio e ele veio para salvar. E aí Zacarias começa a dizer, Deus prometeu uma salvação através da casa de Davi. O que é isso? Jesus é conhecido como filho de Davi. Lá no livro de Isaías, na verdade, no livro de 1 Crônicas, Deus faz uma promessa para Davi. Ele diz assim, Davi, você não vai edificar uma casa para mim, mas o seu descendente virá e ele edificará uma casa para mim. O seu reino não terá fim. Ele reinará para sempre sobre o trono de Davi, pai. Isaías tem uma revelação semelhante a essa. Ele diz assim, ó, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, para que se aumente o seu governo e ele se assente sobre o trono de Davi, o seu pai. Então, Zacarias está se lembrando dessas promessas de Deus. Ele está dizendo, Deus, como prometeu, nos visitou para nos dar salvação pela casa de Davi. E aí ele diz o motivo da salvação, lá no versículo 75, para nos conceder que, livres das mãos dos inimigos, nós o adorássemos sem temor. Ou seja, para que eu viva para Ele em eterna devoção. E além disso, que eu esteja em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Então, eu e você fomos salvos para algo. Amém? Nós somos salvos para segui-lo, para adorá-lo e para estarmos todos os dias em justiça e santidade diante dele, meu irmão. Amém? Mas esse rolo ainda precisa ser desenrolado. Essa água é minha? Rapaz, que copo chique, viu? Nunca na vida eu tomei num copo desse. Essas coisas, adorar sem temor, viver em santidade, estar em justiça perante Ele, seguir como o cego fez, fazem parte de uma coisa que eu chamo de servir a Deus. Deixa eu te mostrar mais um texto. Abre comigo a sua Bíblia, e eu sei que a gente está lendo bastante a Bíblia, mas eu só sei pregar assim, gente. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 8 a 10, diz assim, Paulo, na verdade, está fazendo um elogio aqui para a igreja de Tessalônica, né? Ele está dando um louvor para os crentes daquela igreja, e olha que coisa maravilhosa, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha para mim, olha que elogio poderoso. Gente, a fé que vocês têm em Deus se repercutiu, está sendo espalhada de tal maneira que a gente não tem nada para acrescentar em vocês. Vocês estão, ó, o creme de la creme. Está todo mundo ouvindo falar do que vocês fazem, da forma como vocês creem em Deus, que coisa maravilhosa. Mas segue comigo para o versículo 9. Eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Ou seja, olha só, essa galera que está ouvindo falar da fé da galera de Tessalônica, chegou para o Paulo e disse, ei Paulo, quando você chegou pela primeira vez, lá na cidade de Tessalônica, e começou a pregar para aquele povo, o negócio mudou. Olha o que aconteceu quando esse povo ouviu o que Paulo pregava. Vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Olha para mim, olha o que Paulo está dizendo. Gente, quando eu preguei para vocês, e vocês creram, vocês se converteram, vocês mudaram de vida, vocês pararam de servir os ídolos mudos. Mas, o que a conversão promove na vida de uma pessoa? Você pode dizer comigo uma palavrinha? Salvação. Quando alguém se converte, esse alguém é salvo. Amém? Olha que interessante, então. Paulo está dizendo assim, vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Olha que bênção. Para quê? Para servir o Deus vivo e verdadeiro. E para esperar Jesus voltar. Então, para que eu fui salvo, afinal de contas? Só para duas coisas. Para servir a Deus e esperar Jesus voltar.
dentro do servir a Deus cabe muita coisa, cabe tudo isso que a gente já falou agora atrás. Cabe seguir a Jesus, cabe viver em adoração, viver em santidade e justiça, mas trabalhar para Deus com todas as nossas forças também. Porque, meu irmão, veja bem, nós fomos salvos só por 2 motivos, só 2, servir e esperar. Amém? Servir e esperar, só para isso. Se eu decido não servir, eu me torno inútil, eu só estou esperando. Porque no tocante à salvação eu não fiz nada, eu só aceitei aquilo que me foi dado, foi um presente, algo que eu abracei, mas eu não conquistei a salvação. Esperar Jesus voltar é esperar Jesus voltar, não tem o que eu possa fazer também. Afinal de contas, Jesus vai voltar quando a soberania de Deus falar que é para ele voltar. Não tem o que eu possa fazer também para mudar isso aí. Eu vou fazer mais rápido. Ele vai voltar, mas vou orar para ele. Não. Eu vou jejuar. Se eu jejuar, Jesus vai voltar. Não. Eu só espero. Agora, a única coisa que eu posso fazer nesse negócio de salvação, e nós não temos tempo para isso, mas o retorno de Jesus é a consumação da salvação. A segunda vinda, na verdade, o arrebatamento e depois a segunda vinda são a consumação da salvação. É quando esse corpo vai ser redimido eternamente, nós seremos glorificados, não morreremos mais, e quando o reino de Deus será estabelecido plenamente sobre a terra. Então a salvação se dá plenamente na segunda vinda de Jesus. Mas no meio do caminho tem algo que eu posso fazer, que é servir a Deus. Servir a Deus eu posso fazer. Há algo por aquilo que Ele fez por mim eu posso fazer. Então, pelo amor de Deus, vamos nos dedicar a servi-lo. Vamos dedicar a nossa vida para o Senhor. Porque se eu não sirvo, eu ouvi uma vez, eu não sirvo. Amém? E hoje eu estou aqui, Deus colocou essa palavra no meu coração, não é nada complicado, não é nada demasiadamente profundo, mas eu só quero te inspirar a servir a Deus. Onde? Em todo lugar que você estiver plantado, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na família, todo lugar. Viver uma vida de adoração, uma vida de devoção, uma vida de entrega plena ao Senhor. Amém? Vamos ler mais um texto? Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios 2:1 diz assim: Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que é isso? Diga comigo: salvação. Quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu servi os ídolos mudos, mas agora que eu me converti, eu tenho vida em Cristo. Ele me deu vida quando eu estava morto. Amém? Nos pecados, vocês andavam outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência, seguindo ídolos mudos. Nós não servíamos a Deus, mas quando estávamos nessa condição, Ele nos deu vida, nós nos convertemos e fomos salvos. Aleluia. Amém? Versículo 5 agora. Versículo 4, na verdade. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. O que é isso? Pela graça sois salvos. Então, quando eu seguia ídolos mudos, quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, Ele me deu vida juntamente com Cristo. E Paulo explica o que é isso: é a salvação dada de graça. Amém? Versículo 6: E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Uma posição elevada. Quando eu fui salvo, quando nós fomos salvos, nós fomos colocados à destra do Pai em Cristo, numa posição elevada, numa posição de autoridade, numa posição de governo e de domínio, bênção sem precedentes. Amém? Para que Deus fez isso? Versículo 7: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo. Então, por que Deus decidiu nos salvar? Só para mostrar que Ele é bom. Só para todo mundo olhar para Ele e falar: uau, você é muito bom.
Que Deus gracioso, que Deus bondoso. Eu estava morto e você me deu vida em Cristo. Eu não fiz nada por isso, eu fui salvo de graça. Como você é bom, Deus. Amém? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, não é por aquilo que nós fazemos, para que ninguém se glorie. Mas veja o versículo 10, porque nós somos feituras de Deus, criados agora em Cristo, agora que fomos salvos, que estamos assentados nele, fomos criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, eu fui salvo para fazer algo. Essas boas obras são servir a Deus, são servir o Deus vivo e verdadeiro. As boas obras são adorar a Deus. As boas obras são estar em justiça e santidade diante de Deus. Não foi isso que me fez ser salvo. Eu fui salvo pela graça que manifestou a bondade de Deus. Mas eu fui salvo para andar dessa maneira. Eu fui salvo para viver assim agora. Eu estou em Cristo, eu fui recriado em Cristo como uma obra-prima para esse tipo de vida. Amém? Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 9. Isso aqui é uma oração do apóstolo Paulo pelos crentes lá de Filipos. Ele diz assim: também faço essa oração, que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus, para a glória e louvor de Deus. Olha para mim. Não é o que eu fiz que me faz ser salvo, ok? Eu fui salvo de graça, mediante a fé. Nada que eu possa fazer vai me colocar numa condição aceitável diante de Deus. Quem me colocou em uma condição aceitável diante de Deus foi Cristo Jesus. Afinal de contas, Ele morreu a minha morte e ressuscitou glorioso, mostrando que a salvação foi aceita, que o sacrifício foi consumado, e agora me identificou com Ele na sua ressurreição e me colocou numa posição aceitável de filiação diante de Deus. Amém? Então, nada que eu possa fazer pode me salvar. Mas agora que fui salvo, eu preciso fazer alguma coisa. Por que eu preciso fazer alguma coisa se não é o que eu faço que me faz ser salvo? Porque um dia eu vou me apresentar diante de Cristo Jesus. Um dia eu vou prestar contas diante dele. E aqui Paulo ora pelos filipenses e diz assim: eu oro para que vocês, quando se apresentarem diante de Cristo, sejam encontrados cheios de frutos de justiça. O que são frutos de justiça? Aquilo que fazemos depois de salvo. Porque a salvação também pode ser chamada de justificação. E depois de justificado, eu frutifico, eu faço alguma coisa. E o desejo de Paulo é que eu seja encontrado cheio desses frutos no dia de Cristo, transbordando desses frutos no dia de Cristo. E ele diz algo muito interessante, ele diz que essas coisas, os frutos de justiça, aquilo que eu pratico, são mediante Jesus. Porque quando eu e você fomos salvos, nos foi dada uma roupa nova. O apóstolo João, lá em Apocalipse, no capítulo 18, ele vê a glória da noiva no céu, a glória da igreja. E ele pergunta para o anjo que roupa é aquela que a igreja está vestida. E ele diz, essa roupa, o anjo explica para ele, são os atos, são as obras, são aquilo que os santos fizeram. E sabe de uma coisa, João? Essa roupa foi dada a eles. Quando eu e você fomos salvos, meus irmãos, quando nós cremos em Jesus e fomos redimidos, nós fomos recheados de talentos, recheados de capacidades, chamados para fazer alguma coisa para Deus, para servi-lo com toda a nossa vida e gastar todos os nossos dias em prol do Evangelho. Ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A outros ele deu outras vocações, chamou alguns para contribuir, chamou outros para repartir, para exercer misericórdia. Ele chamou você para fazer aquilo que você faz de melhor, e toda a nossa alegria está em fazer aquilo, porque afinal de contas nós nascemos para esse negócio, essa roupa nos foi dada. Amém? Eu fui salvo para isso. Seguindo ainda em Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, olha a clareza de Paulo sobre essa questão.
Filipenses 3,12. Não que eu tenha recebido ou que já tenha alcançado perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado em Cristo. Eu estou correndo para conquistar alguma coisa. Jesus me conquistou para eu conquistar esse negócio. Que negócio é esse? Irmãos, eu não julgo ter alcançado, mas eu faço uma coisa. Eu me esqueço do que ficou para trás. E eu avanço para o que está à minha frente. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que negócio é esse? Quando eu e você fomos salvos, o Deus que é soberano, na verdade, quando nós nascemos, né? Mas nós só entramos na plenitude de vida que Deus nos criou para viver quando somos salvos. Mas quando Deus nos criou, Ele nos criou para algo. E esse algo é servi-lo. Mas cada um de nós, como corpo de Cristo, temos algo específico no serviço a Deus. Nós temos uma vocação. Amém? E eu não sei qual é a sua vocação. Mas Deus te capacita para cumprir a vocação pela qual Ele te chamou. Eu sei a minha vocação. E eu gasto a minha vida para cumprir a minha vocação. Porque sabe de uma coisa? O Paulo está dizendo que a vocação é soberana. Por exemplo, Deus me chamou para ensinar a palavra. A minha vocação é ser um mestre. Esse é o ofício ministerial em que eu me enquadro. Deus me chamou para isso. Pronto. Eu não vou convencer a Deus de que eu devo ser um evangelista. Eu já tentei. Eu queria ser um evangelista. Meu sonho era ser evangelista. É da hora ser evangelista. Se você não fez o Rema, você vai fazer, eu sei disso. E no Rema você tem uma matéria chamada Ministério Prático. E quando você começa a ver o ofício do evangelista, é muito louco. Porque o evangelista é o cara que vai para a rua, que vai para a cruzada, prega para 1 milhão de pessoas, pessoas são curadas, cresce braço, cresce perna, tem dente de ouro, tem pó de ouro, mina óleo da cabeça das pessoas. Ele fala assim poderosamente, ninguém nem pisca, e todo mundo fica empolgado, porque é o evangelista que está pregando. E eu queria ser um evangelista, porque afinal de contas é mais legal. Assim, é modo de dizer, tá? Mas quando a gente estuda ministério prático, a gente descobre que o evangelista tem superpoderes. Porque em 1 Coríntios 12, o evangelista é chamado de operador de milagres. Então, ó, que da hora! Um operador de milagres. E o superpoder do mestre é ler dicionário. Eu não queria ler dicionário. Eu queria ser um operador de milagre. Esse era o meu sonho. Mas não adiantou, eu não consegui convencer a Deus. Eu tentei, irmãos. Eu me dediquei para isso, viu? Eu só ouvi a ministração de evangelista. Eu transcrevi as pregações dos evangelistas. Eu tentava pregar como os evangelistas. Só que a hora que eu ia começar a pregar, eu começava a explicar. Eu lembro quando eu tentei pregar para o meu tio como um evangelista. Aí eu comecei a explicar, ele falou, depois você me conta, cara. Não adianta, Deus não vai mudar de ideia, Ele me chamou para ser um mestre. Pelo menos nessa fase de vida em que eu estou. Eu não vou convencê-lo. Amém? Porque a vocação é soberana. Então veja, eu fui salvo para servir a Deus. Mas eu fui salvo para servir a Deus em um determinado lugar no corpo de Cristo. Porque afinal de contas, no capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que um corpo tem muitos membros. E o pé não pode dizer para a mão que não é mão, eu queria ser mão. O olho não pode falar, eu queria ser boca. Não, cada membro é fundamental, meu irmão. Pensou, se no lugar da sua boca tivesse mais um olho, que coisa horrenda. Você não ia poder comer coxinha. Pensou, se no lugar dos olhos você tivesse 2 bocas, você não ia poder me ver vestindo verde. Hoje, por exemplo. Olha que tristeza. Não que seja lá grandes coisas, eu preferia estar pregando com a camiseta do São Paulo, mas por amor de vós, verde não é bom. Estou brincando, viu? Tá tudo bem. É só uma piada, viu? Tá tranquilo. Quebra gelo. Não, irmãos, nós somos chamados para servir a Deus globalmente,
em adoração, em santidade, globalmente em frutos de justiça, mas especificamente cada um no seu chamado. Todos nós somos adoradores, todos nós somos santos e justificados e devemos viver assim. Todos nós fomos chamados para o serviço, mais uns para tirar foto, outros para mexer no som, outros para presidir, outros para dar manutenção, cada um na sua função, outros para serem médicos, advogados, engenheiros, delegados, políticos, cada um com a sua vocação. Deus chama para esse negócio, viu? Lá no capítulo 13 de Romanos, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que a autoridade é um ministro de Deus. A mesma palavra que ele usa para os ministérios quíntuplos, né? O apóstolo, o profeta, é a mesma palavra, ministro, diáconos. A autoridade é um diácono de Deus. O delegado é um diácono de Deus. O policial é um diácono de Deus. O bombeiro é um diácono de Deus. Infelizmente, muitos não conhecem ao Senhor, não são santos ainda, mas a vontade de Deus é que sejam. E sabe, daqui de nós sairão pessoas assim. Não sei se Deus te chamou para ser um médico, se Deus te chamou para ser um engenheiro, se Deus te chamou para ser uma professora, um professor, um artista, um pintor, um cantor, eu não sei, mas Deus te chamou para uma coisa, e eu vou te dizer uma coisa, irmãos, a vocação é soberana, Deus não vai mudar de ideia. Vou contar agora mais um sonho meu. Eu toco guitarra. Eu lembro quando eu era adolescente é mais emocionado, a minha oração era: Senhor, eu quero te servir. E aí eu começava a citar como? Aí eu começava a citar o nome de um monte de guitarrista que eu conheço. Senhor, eu quero te servir como fulano te serve, tocando guitarra nos palcos do Brasil e do mundo. Senhor, eu quero te servir como The Ed te serve, Senhor. Senhor, eu quero te servir como Studio te serve, Senhor. Quero te servir como... Você não sabe, né? Esse é o nome de guitarristas que eu estou citando aqui para vocês. Não devia nem citar, né? Ninguém conhece. Mas meu sonho era ser um guitarrista. E um dia eu estava falando com o meu líder de jovens, faz 10 anos esse negócio aí. Eu falei, mano, eu quero ser guitarrista, rapaz. Eu quero ser um guitarrista famoso. Deus me chamou para isso. Eu vou dar glória para Deus tocando guitarra, vai ser ungido. As pessoas vão cair na unção. Aí ele virou para mim, rapaz, Deus te chamou para ser um mestre, viu? Você é ministro. Logo o mestre, bicho, mais chato. Eu quero usar camiseta preta e tocar guitarra, mano. Eu tinha um Black Power grandão assim, ó. Magro, parecia um cotonete. Ele é, cara. Eu não imagina. Acha. E eu lembro que eu estava num evento, nesse mesmo ano eu fui num evento, num acampamento de adolescentes, e aí o pastor começou a falar assim, ó que loucura, ó que loucura. Tem alguém aqui que é como eu, você sonhava em ser um músico para o Senhor, e Deus está te chamando para o ministério, eu vejo Deus te colocando diante de multidões para ensinar a palavra, e você está frustrado com isso, você só queria servir ao Senhor com a música, você ama a música, mas Deus está te chamando, Deus está te chamando, e eu lembro que eu comecei a chorar igual e aí eu não sei, a hora que eu vi eu estava lá no palco, chorando, copiosamente, e aí eu olhei para o lado assim, falei, tem mais alguém aqui, né? Não pode ser só, era só eu, meu irmão. E Deus falou comigo profundamente aquele dia, falou de coisas que eu estou vivendo hoje. Meu irmão, a vocação é soberana, Deus não vai mudar de ideia. Mas sabe de um negócio? No fim da vocação tem um prêmio bem grandão. Porque Paulo não perseguia a vocação pela vocação, ele disse, eu persigo o prêmio da soberana vocação. Eu não persigo a vocação. Eu cumpro a vocação, mas eu persigo o prêmio que ela me dá. E como foi para o Paulo perseguir o prêmio? Eu vou sentar um pouquinho para a gente conversar. A gente está batendo um papo aqui, né? Como foi para Paulo esse negócio de perseguir a vocação? Perseguir o prêmio? Eu estou atrapalhando a câmera, né? Eu vou levantar de novo, desculpa aí, perdão. Como foi para o Paulo esse negócio de perseguir a vocação? Deixa eu te contar a história. O apóstolo Paulo sempre foi zeloso pela lei de Deus e pelo Senhor. Só que ele mesmo admite, eu era muito zeloso, mas eu não tinha entendimento. Só que, quando eu era judeu, Paulo dizendo, eu me avantajava muito dos da minha idade. Rapaz, eu não ia sentar mais não, mas vou sentar só porque você trouxe, cara.
Tá chique esse negócio aqui, né? Então veja, o apóstolo, a gente está conversando, gente, por isso que eu sentei. O apóstolo Paulo era zeloso, ele diz. Ele disse que ele se avantajava muito no tocante ao judaísmo dos da sua idade. Se assentou aos pés de Gamaliel, mas um dia ele foi apresentado a Cristo Jesus. Na verdade, Cristo Jesus se apresentou a ele. E ele diz assim, ó, tudo que eu tinha, eu era fariseu, hebreu de hebreus, eu era o topado do topado. Tudo isso que eu tinha, eu considerei como esterco por causa de Cristo. Tudo que eu era, todas as minhas credenciais, para mim hoje, comparadas a Cristo, e ele era o bichão, viu? São esterco. Você sabe o que é esterco, né? É o 2 da vaca, ou do cavalo. É refúgio para mim, é lixo. Não serve de nada. E esse Paulo, depois de convertido, ele gasta a sua vida pelo Evangelho. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios 11, se eu não estou enganado, ele conta um pouco de coisa que ele padeceu. Vários naufrágios, foi espancado com varas, caminhou quase que a Europa e a Ásia toda a pé. Ele foi açoitado, tomou 40 chibatadas menos uma, por 3 vezes, se eu não estou enganado. Açoitado por varas é quando os romanos pegavam barras de ferro e esmagavam os pés das pessoas. Ele passou por isso algumas vezes também. Foi apedrejado, ultrajado. Mas ele diz o seguinte: eu estou correndo atrás da minha vocação. Deus me chamou para isso. Porque afinal de contas, lá no capítulo 9 de Atos, Deus aparece para um camarada chamado Ananias para falar sobre Paulo. Ele diz assim, ó, Ananias, lembra do Saulo, aquele que perseguia os crentes? Então, você vai orar por ele para que ele recobre a visão e para que ele receba o Espírito. E sabe, e Ananias começa a discutir com Deus, né? Você não sabe quem ele é não, Deus? Está perseguindo a gente aí. Ananias, eu escolhi ele, rapaz, para que ele pregasse para reis, para autoridades, para gentios e para toda a casa de Israel. Vai, Ananias. Paulo faz exatamente isso. Ele começa pregando para os judeus, depois ele abre diversas igrejas entre os gentios. No fim da vida, lá em Atos 20, ele percebe no Espírito que era para ele pregar agora para os filhos de Israel, para os judeus. E o Espírito Santo lhe assina: Paulo, não te faltarão cadeias e tribulações. E Paulo diz: eu não tenho em nada a minha vida por preciosa. A preciosidade da minha vida está em cumprir a soberana vocação. Ele vai, prega para os judeus, ele é preso para não ser despedaçado pelos judeus, ele é colocado diante do governador Festo da Judéia, ele prega a Cristo para Festo, porque ele foi chamado para pregar para reis. Ele é colocado diante do governador Félix da Judéia, um romano, ele prega para o Félix. Ele fica preso mais 2 anos, e agora ele é colocado diante de um rei, o rei Agripa, Herodes Agripa, e ele prega para aquele rei. E ele fala assim para o rei: rei, tem uma coisa que eu desejo para você, não só para você, para todos os que aqui me ouvem, que vocês se tornem como eu, exceto, é claro, por essas algemas. Ele preso, depois de sofrer tanto, está na sua cela, Jesus aparece para ele, e diz: Paulo, importa hoje que você pregue assim também em Roma. Paulo, podendo ser livre, apela para César e diz: eu quero ir para Roma. O rei diz para ele: você podia ser livre hoje, mas já que você apelou para César você vai. Ele vai para Roma, ele prega para César, e no fim da carta dos Filipenses ele diz assim, ó: todos os irmãos de Roma o saúdam, especialmente os da casa de César. O que é isso, irmãos? Perseguir a soberana vocação. Porque afinal de contas, eu fui salvo, você foi salvo para isso. Nós somos salvos para isso. Mas por que, afinal de contas, se eu cumpro ou não cumpro o meu chamado, se eu cumpro ou não cumpro a minha vocação, eu estou garantido, porque afinal eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo por aquilo que Jesus fez. Importa que cada um de nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que a gente dê conta daquilo que a gente fez.
E sabe, nesse tribunal, nós não vamos convencer a Deus que não deu para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. E fica tranquilo, se você não fizer, você não vai perder a sua salvação por isso. Não, Deus é bom, você foi salvo pelo sacrifício de Jesus. Mas não vai ter prêmio de soberana vocação para você, não. E eu não quero viver a minha vida sem ganhar esse prêmio, irmãos. Eu não quero gastar os meus dias sem ganhar esse prêmio. Olha que interessante o que Paulo diz. Ainda em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus. No quê? Persigam o prêmio da soberana vocação. Está no mesmo capítulo. Observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Tem mais gente vivendo como eu, correndo atrás desse prêmio. Mas olha que triste o versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora, digo chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Não sei se você entendeu o que o Paulo está dizendo aqui, mas ele está dizendo assim, ó, tem muita gente no nosso meio que não tem seguido o nosso modelo. Que modelo? Perseguir o prêmio da soberana vocação. E eu estou dizendo chorando para vocês, eu estou escrevendo chorando isso aqui. Eles são inimigos daquilo que Jesus fez. Só querem as coisas dessa terra. Irmão, se a nossa fé em Cristo está só para as coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Deus nos chamou para algo, Deus nos chamou para angariar tesouros nos céus. E os tesouros nos céus são angariados, seguindo a soberana vocação, seguindo o serviço para o qual eu fui salvo, e você foi salvo, meu irmão. Amém? Aleluia. Olha que interessante esse texto, não precisa ler, mas em Apocalipse 14, 13, o anjo fala para João, João, bem-aventurados são os que morrem hoje no Senhor. Eles estão descansando das suas fadigas, e não estou dizendo aqui que é bom morrer não, viu? Deus quer que nós tenhamos uma longa vida sobre a terra, mas depois que você viveu tudo que você tem para viver, ficou bem velhinho, bem velhinho, bem velhinho, bem velhinho, e você morreu em Cristo, o anjo está dizendo, ó, eles são bem-aventurados, viu, João? Fica tranquilo. Por quê? Porque eles descansaram das suas fadigas e as suas obras. Aquilo que eles fizeram os acompanha. Ei, meu irmão, eu quero que o que me acompanhe sejam obras boas. Eu quero que o que me acompanhe sejam aqueles frutos de justiça que o Paulo orava para que os filipenses fossem encontrados cheios dele. Eu não quero que me acompanhe madeira, feno e palha. No capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz que no dia de Cristo, as nossas obras serão reveladas, e as nossas obras serão ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha. E um fogo cairá sobre essas obras, os olhos de fogo do Senhor. E Paulo diz que as obras de madeira, feno e palha serão queimadas. Os donos dessas obras vão ser salvos, vão entrar para o descanso, não tem problema. Mas vai ser uma vergonha. Eu quero que o que me acompanhe seja ouro, prata e pedras preciosas. Eu quero que o que me acompanhe seja algo glorioso. Para quê? Para que eu tenha algo para oferecer para o meu Senhor por toda a eternidade. Eu quero te mostrar 2 textos agora e a gente vai acabar com eles, amém? Se o louvor puder já fazer um Lá menor ali, então os menores são bons. Olha que interessante, abre comigo por favor a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4. Essa carta aqui Paulo escreve quando ele está para morrer. Ele vai ser decapitado em Roma, pelo crime de ser um ministro do Evangelho de Jesus Cristo. E ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo, assim, ó, quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu estou guardando a fé, só que tem uma coisa, Timóteo, qual é? Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida.
Ei, o que Paulo está dizendo? Vamos lembrar de Filipenses. Eu estou correndo atrás da soberana vocação. Quando Jesus me mandou ir para os gentios, eu fui. Quando Ele me mandou ir para Jerusalém, eu fui. Quando Ele me mandou ir para Roma, eu fui. Quando Ele mandou eu pregar para reis, eu fui. Vão me matar. Mas sabe de uma coisa? Deus é justo juiz. Tem uma coroa para mim. Eu tenho convicção que o que eu edifiquei é ouro, é prata e são pedras preciosas. Tem coroa para mim, eu estou convicto. Sabe aquele prêmio? Eu alcancei. Eu fiz tudo o que Ele me pediu. Ei, meu irmão, você foi salvo para isso. Só para isso. E as outras coisas são acrescentadas no caminho. Elas vão chegar, irmãos. Elas vão chegar. Eu tive propostas melhores, mas eu decidi gastar a minha vida nesse negócio. E sabe de uma coisa? Eu estou vivendo muito melhor do que se eu tivesse seguido as propostas aparentemente melhores. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus ele te sustenta, Ele te galardoa, Ele é presenteador, Ele é bom. Vale a pena viver para Deus, meu irmão. Vale a pena. Tem uma coroa guardada para você. Mas para que coroa, né? Porque afinal de contas, o lugar que a gente vai é bom demais. Um milênio com Cristo, aqui nessa terra reinando com Ele, desfrutando da sua presença num corpo glorificado, e depois toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Um lugar que eu não preciso de sol, porque Deus é o meu sol. Eu não preciso de templo, porque o próprio trono de Deus estará no nosso meio. Para que coroa nesse lugar? Eu não preciso desse negócio. Se eu for só salvo, tá bom. Tá bom nada, irmão. Eu não quero ser salvo e não fazer nada. Lembra? A salvação foi dada de graça mediante a fé. E essas coisas vão acontecer querendo eu ou não, porque Jesus vai voltar. Eu não quero ser um inútil nesse processo, não. Eu quero servir a Deus para que eu tenha um negócio. Eu quero ter essa coroa. Só porque ela é bonita? Não. Olha que interessante, Apocalipse 4, versículos de 9 a 11. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, e olha para mim, esses camaradas aqui, esses 24 anciãos, são o símbolo da igreja no céu. São homens vestidos de branco, usando coroas. Eles são um símbolo da igreja no céu. Não tenho tempo para te explicar os pormenores, mas os 24 anciãos são a igreja lá, no santuário celestial. Amém? Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Lembra? O prêmio que Paulo queria era uma coroa. Ele estava garantido da sua coroa. Para que ele queria essa coroa? Só para ter algo para oferecer àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro pela eternidade. Ei, meu irmão, eu posso fazer alguma coisa depois de salvo. Eu posso servir ao Senhor e eu posso dar a Ele alguma coisa. Não que essa alguma coisa seja na minha força, é só obediência e seguir as capacidades que Ele me dá. Mas é alguma coisa que eu vou poder oferecer. Afinal de contas, eu não fiz nada para ser salvo. Pelo menos a minha vida eu vou dar. Pelo menos essa coroa eu vou ter, meu irmão. Não é justo eu passar por essa vida e não ter nada para oferecer. Não é justo, Ele merece tudo. Então eu quero só te encorajar a servir ao Senhor e correr atrás dessa coroa.